Sabemos que existem muitos tipos de prova. O aposentado tem que fazer prova de vida. As provas do Enem serão realizadas no próximo final de semana. Daniel passou na prova da OAB. Isabel acusou João, porém ela não conseguiu provar. Eu fui ao alfaiate encomendar um terno e ele marcou o dia da prova. São muitas as provas. E espiritualmente a Bíblia diz que Deus nos prova. E o mais especial, nós também podemos fazer prova com Ele. Vamos refletir sobre isso? Graça e paz, seja bem-vindo. Compartilhe com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já se inscreveu no canal, sou grato por sua participação. E você que está chegando agora, ou já acompanha o meu canal há mais tempo, mas ainda não se inscreveu, tome a sua decisão, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com os amigos e principalmente que você possa dar o seu like, o seu joinha. Assim o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. O texto para nossa reflexão está no Salmo 34, nos versos 8 e 9, onde está escrito: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nós começamos falando sobre provas. Quantas provas nós temos que fazer e quantas vezes também provamos as pessoas. E que Deus nos prova dia após dia e que nós também temos o direito de fazer prova com Deus. Porém, a prova que nós temos o direito de fazer com Deus não é no sentido de que Deus vai provar para nós a sua existência, porque Deus é Deus, independente de eu crer ou descrer dele. Ele é Senhor de todas as coisas. Lá no Gênesis está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Também no Salmo 19 nos deixa claro que Deus criou o céu e a terra e todos os seus habitantes. Salmo 24 também diz que Deus é dono de tudo. Então nós, por mais rico que sejamos, por mais bens materiais que nós tenhamos ou conhecimento que nós adquirimos, nós não temos nada que é propriamente nosso, mas é de Deus. E também as coisas que nós temos aqui na terra, elas são de alguma forma ligadas à nação, ao governo. Nós pagamos impostos, mesmo a casa que nós compramos, o carro que nós adquirimos com tanto esforço, nós pagamos impostos dele. Então, quer dizer, não é propriamente nosso. E muito mais com relação a Deus. Tudo é de Deus. E nós devemos honrar a Deus, diz a palavra, com a primícia da nossa renda. Ou seja, nós temos que entregar algo para Deus, porque Ele já é dono de tudo. Então Ele nos deu o direito de administrar tudo. Mas nós temos que administrar com sabedoria e com entendimento, sabendo que tudo pertence a Ele. Como mordomos, nós somos mordomos de Deus e temos dever de administrar com lealdade. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre um assunto que está sendo muito polemizado nos últimos tempos. Quero falar sobre o dízimo. Eu não quero aqui criar nenhuma polêmica maior com este texto. O meu tempo é pequeno aqui, eu não costumo fazer vídeos longos, em média de 10 minutos. Eu não quero ultrapassar esse limite e o tema realmente requer um tempo maior. Mas eu quero falar algumas palavras a respeito disso por uma pessoa que me pediu, a dona Neuza Cardoso. Eu não sei se ela pediu esse tema porque tem dúvida com relação ao dízimo ou ela é dizimista e quer falar para outras pessoas sobre o dízimo, mas não importa, seja como for. A Bíblia diz que nós, lá o apóstolo Pedro falou o seguinte: se alguém vos questionar acerca da vossa esperança, saiba o que responder. Então, se você acha que não deve ser dizimista, você deve ter argumentos para que você tenha segurança naquilo que você está dizendo. Se você é dizimista, você também, principalmente, precisa ter argumentos dentro da palavra de Deus para mostrar que você é dizimista. Não que você tenha que provar para alguém por que você é dizimista, mas a palavra de Deus traz para nós argumentos para que nós possamos servir a Deus com sinceridade, com o coração tranquilo e não ser
humilhado por ninguém e nem humilhar ninguém, porque a pessoa não concorda conosco. A Bíblia, ela é de liberdade, ela traz liberdade para nós. Deus nos dá liberdade. A palavra de Deus é para ser aceita, é para ser assimilada. A salvação não é obrigação de ninguém. Nós precisamos da salvação. Mas Deus não quer obrigar ninguém à salvação. Ou qualquer outra doutrina que tem dentro da Bíblia, além do dízimo, você precisa entender para que você tenha paz aonde você está ou como você está servindo a Deus. Enfim, aqui em Malaquias capítulo 3, no verso 10, tem o texto que tem sido muito polemizado, como eu disse, porque fala sobre o dízimo, onde está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esta palavra que Malaquias está trazendo para o povo de Israel, ela vem num contexto de rebeldia, de desobediência, ou seja, o povo estava completamente fora dos projetos de Deus, não estavam fazendo a vontade de Deus. E aqueles que supostamente estavam fazendo de uma forma relaxada. Por isso ele diz que muitos deles estavam levando até animais defeituosos para apresentar a Deus. Então Deus dá a palavra clara para eles, que eles precisavam levar os dízimos. Alguns pregadores estão dizendo que o dízimo era da lei. Mas lá em Gênesis, no capítulo 14, ainda não era a lei. Não imperava a lei começou em Moisés. E no Gênesis 14, a Bíblia diz que Abraão, o nosso patriarca, ele entregou os dízimos para um sacerdote do Altíssimo, chamado Melquisedeque. Esse sacerdote, ele recebeu os dízimos de Abraão. Então, depois é que Moisés colocou ali a doutrina do dízimo para também o povo de Israel, para que os levitas, a casa do Senhor, fosse mantida. E é o texto que diz aqui: trazei os dízimos para que haja mantimento na minha casa. Muitas pessoas também têm pegado o dízimo, muitos pregadores, muitos líderes, têm usado o dízimo como um desafio para Deus. E levar o dízimo para que Deus te abençoe mais. E na verdade isso está errado. O dízimo já é prova, é um testemunho de que Deus tem te abençoado. Porque se você tem para dar, é porque Deus já te deu, porque você não tem nada. De você mesmo, você não tem nada. Eu não tenho nada de mim mesmo, eu tenho aquilo que Deus me permitiu ter. Eu, por exemplo, não trabalho em tempo integral para o ministério. Eu cuido de alguma coisa secular para que eu tenha condição de ter o meu sustento. Aliás, de ministério é muito pouco. Muitas igrejas têm uma entrada maior, têm um número maior de membros, então a igreja tem o privilégio de ter alguém que esteja exclusivamente para a obra de Deus. Um pastor que possa estar ali dando assistência, né, que tem um horário para cumprir dentro da igreja, para que os membros busquem, para que as pessoas vão a ele receber um conselho, receber uma orientação. Então ele precisa ser mantido para isso, porque ele não pode tirar do trabalho dele, trabalhar o dia inteiro e depois à noite ele ir visitar membro, ele está dando palestra para as pessoas, ele precisa disso. Então no passado, na lei de Moisés, os levitas cuidavam da casa de Deus. Hoje tem a ideia de que levita é aquele que canta, mas na verdade levitas eram todos aqueles que administravam a casa de Deus. Hoje, por exemplo, alguém que está na portaria da igreja, ele não deixa de ser um levita. Alguém que está limpando os banheiros da igreja não deixa de ser um levita, porque ele está a serviço da casa de Deus. Então não é errado que ele tenha alguma recompensa por este trabalho. Alguns ministérios não têm isso. É louvável. Se tem uma outra fonte de renda, é louvável. Mas não creio que seja errado levar os dízimos à casa do Senhor, porque está dentro da Bíblia. Outros dizem, no Novo Testamento não se fala de dízimo. Tem coisas, tem doutrinas na Bíblia que elas são tão claras, são coisas tão evidentes, que não tinha necessidade deles ficarem repetindo várias vezes sobre aquilo. Vejamos o que diz o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz em Mateus 23, e muitas pessoas têm
entendido de uma forma errada. Desculpe a minha modéstia, mas eu entendi isso aqui dessa forma. Se alguém entendeu de outra forma, eu respeito, mas não vou concordar. Porque aqui Jesus diz o seguinte, falando com os fariseus, ele disse, Mateus 23, também no verso 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, quer dizer, o dízimo não é o preceito mais importante da lei, mas é um preceito. Então ele falou, dai o dízimo e estão negligenciando as outras coisas. Não posso dar o dízimo e negligenciar o amor, a caridade. Eu preciso dar o dízimo e também fazer aquelas obras que precisam ser feitas, que são coisas essenciais. Depois ele disse, a justiça, a misericórdia e a fé, deverias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, praticar a justiça sem omitir o dízimo, dar o dízimo sem omitir a justiça, o amor, a caridade. Nós vamos a Atos dos Apóstolos, nós vemos algo acontecer ali muito mais grandioso do que o próprio dízimo, mesmo que não esteja escrito dízimos ali, mas a Bíblia diz que os apóstolos, na época dos discípulos ali da igreja primitiva, eles davam, aqueles que tinham mais, davam e levavam aos pés dos discípulos para que fosse repartido. O que vamos entender como mais justo? Eu tenho uma casa de 4 cômodos, exemplo, e aí o meu irmão não tem casa. Então eu vou dividir 2 cômodos para mim, 2 cômodos para o meu irmão. Isso é mais fácil, é melhor do que dar o dízimo. Então eu faço isso, porque isso era feito na época da igreja primitiva. Então, irmãos, nós temos que olhar o seguinte, as coisas são convenientes para nós, então façamos. Se não é conveniente, deixamos. Não podemos ficar criando polêmicas. É verdade que muitos pastores, muitos líderes têm usado o dízimo para se enriquecerem, para comprar carros importados, para morar em mansões, mas outros pastores têm usado de forma coerente. Têm usado para caridade, têm usado para ir fazer visitas, têm usado para fazer trabalho nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Estão usando. E eu recebo dízimos irrisórios, porque são poucas pessoas. Porém, este trabalho que está sendo feito em parte com dízimos. Se eu vou levar alguma coisa para alguém que está no hospital, eu preciso levar alguma coisa, eu preciso usar dessa forma. Se eu estou trabalhando exclusivamente para o ministério, de onde eu vou levar? Como eu vou fazer? Ou eu vou trabalhar o dia inteiro e usar só o tempo vago para me dedicar à obra de Deus, ou eu vou estar integral, e se eu estou integral, eu preciso de receber algo que veio da igreja, que são os dízimos, as ofertas da igreja, que são para a manutenção da igreja. Muitas pessoas vão na igreja e quando vem ali a casa bem arrumadinha, ele não percebe nada, ele não nota nada. Mas o dia que ele chega no banheiro e está faltando o papel higiênico, está faltando o desinfetante ou qualquer outra coisa, ele começa a falar. E este que fala nem sempre é aquele que contribui. Então, a Bíblia disse, cada um contribua segundo propõe o seu coração. O seu coração é suficiente para ser dizimista? E a Bíblia diz que dízimo é a 10ª parte, isso está dentro da Bíblia, a própria palavra dízimo vem desta origem, né? De que 10ª parte, então você entrega a sua 10ª parte. Se você pode entregar mais, você tem fé para isso, você tem amor para isso, faça mais. Porém, você precisa fazer com amor e com carinho. Irmãos, não tem como eu falar muito mais sobre isso, mas esta é a minha visão, este é o meu entendimento e eu faço com o coração. Se eu posso dizimar, eu dizimo 10%. Se eu posso dizimar 20%, eu dizimo 20%. Se eu não posso dizimar nada, porque, na verdade, a coisa mais justa que tem é o dízimo. Porque aquele que ganha R$1.000, o dízimo dele é 10%. Aquele que ganha R$20.000, o dízimo dele continua sendo 10%. Então, é justo que você faça aquilo que a palavra de Deus recomenda. Se você quer polemizar, o apóstolo Paulo disse, não seja o nosso costume ficar polemizando. Eu não vou fazer vídeo para criar polêmica, né, para lançar pedra em quem cobra o dízimo ou quem deixa de receber o dízimo, mas nós precisamos fazer tudo com coerência e procurando fazer de acordo com a palavra de Deus. Eu deixo para vocês esta palavra, se eu puder contribuir com alguém, se eu contribuir, muito bem.
Se eu deixei alguém escandalizado, procure examinar, não precise concordar comigo, mas examine a palavra de Deus. Mateus 23 ficou claro. Jesus disse, faça isso e não deixe de fazer aquilo. Então, quer dizer, ele diz, as duas coisas são úteis. Dar o dízimo é útil, praticar a justiça, o amor, a caridade é ainda mais útil. Então, faça os dois. Já ouviu alguém dizer, eu não vou ser crente porque fulano é um crente que dá testemunho negativo. Mas não existe nenhum crente perto de você que dá testemunho positivo? Então seja crente como aquele que dá um testemunho bom. E não seja crente como aquele que não dá testemunho. Mas você precisa ser crente na palavra de Deus. Paz no seu coração. Em nome de Jesus.